Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, caros amigos de comunicação social, damos início à conferência de imprensa na sequência de divulgação do relatório das LAS para o ano financeiro de 2023. Façam favor de silenciarem os vossos telemóveis. Cada jornalista pode fazer perguntas por ronda e antes de levantar as vossas questões, façam favor de se identifiquem. Esta senhora da segunda fila. Muito boa tarde, Sua Excelência, chefe do Executivo, sou da TDM. Primeira questão, vimos que já foi lançada a lei da habilitação imediária e não descartamos a possibilidade de que muitos candidatos agora querem comprar a habitação intermediária e também o governo antes tinha adiantado que, atendendo às circunstâncias, poderá alterar a tipologia das habitações e gostaria de perguntar se no ano que vem haverá estes planos. Por outro lado, a alteração da tipologia ou das classes de habitação para além de construir habitações na Avenida de Wailong, haverá outros endereços ou os locais que serão designados. Por outro lado, também quanto à renovação urbanística, não vimos muito conteúdo no seu relatório. Para além dos 7 prédios no Yalhon, haverá outros projetos para promover a renovação urbana. Por outro lado, quanto à revitalização econômica ou sua recuperação, agora com as medidas atuais da prevenção da epidemia, só alguns visitantes do interior da China, das excursões, é que podem vir a Macau, mas outros continuam fechados. Continua a ser um lapso, ou o governo continua a acreditar que só basta os visitantes do interior da China para estimular a economia ou tem outros passos para aliviar as medidas? Muito obrigado pelas suas questões. A lei proposta já foi submetida à apreciação na Assembleia Legislativa e este momento, tanto no ano passado como este ano, já anunciamos que na Avenida Wailong se efetuará a primeira fase da concepção, que já são ser decorridos os trabalhos, mas se questiona se há novos projetos. Nós, no nosso relatório, já prevemos que haverá 7 a 10 mil habitações e, por isso, no próximo ano, vamos primeiro envidar os esforços à primeira fase da Avenida Wailong, a primeira fase de concepção, antes de entrar nos outros projetos. E quanto à renovação urbana, o bairro de Yalhon é um dos pontos essenciais e nos próximos projetos, qual é o conteúdo, ainda não temos o relatório e por isso ainda não posso responder. Terceira questão, quanto a nível dos visitantes, são sempre bem-vindos mais visitantes, mas dentro deste quadro epidémico temos persistir na política dinâmica de 0 casos. Os turistas e os visitantes do estrangeiro são sempre bem-vindos. A título exemplificativo, com o grande prémio desta edição também vieram pilotos estrangeiros e também espero que daqui para frente, também no âmbito das convenções e exposições, possam vir mais amigos do estrangeiro para participar. Muito obrigado. Próximo jornalista, o do meio, da primeira fila. Muito boa tarde, sou do Jornal Sanwa. Queria perguntar em relação à construção da zona da Corporação Aprofundada da Hanqing. Nas linhas das ações governativas do próximo ano, tinha falado que já foi concretizado o objetivo da primeira fase. Queria perguntar quais são os novos progressos da segunda e terceira fase. E sobre a construção de integração entre Macau e Hanqing, há ou não também novas medidas? E sobre as políticas da primeira linha aberta e segunda linha gestão, há também um novo calendário. Sobre a zona da cooperação aprofundada, na primeira fase,
os trabalhos da primeira fase é até 2024 e neste momento estamos a promover os respectivos trabalhos. Após um ano de articulação e colaboração, tal como eu referi há bocado, nós já fizemos muitos trabalhos. E sobre a questão da primeira linha, segunda linha, eu acho que no final do ano nós podemos iniciar os trabalhos relacionados com entrada e saída das fronteiras. E após a concretização, nós vamos divulgar os respectivos medidas relacionadas com a passagem das fronteiras. E os outros trabalhos também estamos a promover e no meu relatório também há um conteúdo muito detalhado, por isso não vou repetir aqui. Muito obrigado. O próximo. O jornalista que está no meio. Eu sou do jornal O Mundo. Eu gostaria de colocar questões que têm a ver com a habitação, porque sabemos que vamos ter nova candidatura para a habitação econômica e também na primeira metade do próximo ano também vai concluir a candidatura para a habitação econômica. Eu gostaria de saber quantas frações é que são disponíveis. Por outro lado, também diz que no Conselho de Planeamento Urbanístico também vai ter novos terrenos para a asta pública. Eu gostaria de perguntar se esses terrenos são terrenos que estão perto do Parque dos Pneus. E também gostaria de saber como é o andamento da asta pública. E sabemos que temos aqui uma nova lei que diz respeito a combate aos crimes que têm a ver com o jogo. Gostaria de saber mais sobre esta lei. Bem, sabemos que em relação à habitação econômica temos cerca de 5.000 frações e que esperamos que no próximo ano já possamos iniciar esta fase de requerimento, candidatura para os cidadãos. Mas quanto à classe intermédia, este tipo de habitação não vai ser tão rápido, porque ainda precisamos tratar muitas formalidades e por isso acho que no próximo ano já não vai ter a habitação para a classe intermédia. E quanto aos terrenos, os terrenos que estão perto do Parque dos Pneus são terrenos públicos. E, por outro lado, em relação aos diplomas legais que têm a ver com o setor do jogo, após uma nova lei do jogo revista, nós, claro, que vamos também fazer a revisão das outras leis complementares. Muito obrigada. Próximo jornalista. Este jornalista, língua portuguesa. José Costa Santos, da TDM, Canal Macau. Sr. Chefe de Executivo, 3 anos de pandemia, 2 anos de vacinas em Macau. Temos cerca de 640.000 pessoas vacinadas. No entanto, os serviços de saúde dizem que a taxa de vacinação dos idosos é ainda insuficiente. Não deverá ser a altura de começarmos a obrigar as pessoas a tomarem a vacina contra a Covid-19 para que Macau possa ter outras medidas de abertura que ajudem na recuperação económica que o Governo quer fazer e pretende fazer? Por outro lado, o senhor é um homem que tem um passado no setor industrial e conhece bem o tecido empresarial de Macau. Quanto tempo acha que será possível às grandes empresas ou às empresas de Macau, a maioria são pequenas e médias empresas, incluindo necessariamente as empresas do setor do jogo, estarem de portas abertas sem abrir falência? O Governo tem feito, esta é a minha terceira pergunta, o Governo tem feito um esforço financeiro elevado no apoio à população de Macau, mas no final de setembro deste ano havia 15.200 desempregados. Eram mais 8.500 pessoas face a dezembro de 2019 e 62.500 pessoas estavam em subemprego. Eram mais 60.000 do que no início da pandemia. Isto sem contar com as pessoas que deixaram de trabalhar em Macau, obviamente. Quantos anos é que vai ser necessário para que a economia de Macau recupere e para que pelo menos a estabilidade laboral regresse à casa das pessoas
que estão desempregadas e muitas outras não têm sequer um emprego estável a tempo inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas questões. Primeiro, quanto à vacinação, os serviços de saúde, como o governo, têm sempre esperado incrementar essa taxa de vacinação dos idosos. Temos incentivado ao longo dos tempos, mas sabemos também que há idosos que não receberam ainda uma vacinação. E na última ronda da epidemia, que aconteceu desde dia 26 de outubro, 3 membros da mesma família não receberam uma vacina. E por esta ocasião apelo a todos para que recebam a vacinação o mais rápido possível. Mesmo aqueles que já têm recebido vacina podem inocular a vacina de reforço. Já faz mais um intervalo entre 18 meses a 2 anos e o efeito da vacina já está a ser diluída, por isso terão que reforçar com a quarta dose e pelas mesmas razões se aplica com as vacinas contra a influenza e para reforçar assim a nossa imunidade. Quanto ao setor do jogo, eu creio que nos últimos 3 anos, mesmo com as adversidades e as dificuldades com quais foram deparados, só que com base nos últimos 20 anos conseguiram grandes resultados, inclusivamente o fluxo de capitais, o investimento que é envolvido, que se for fazer esta pesquisa, poderá ver que é muito abundante a receita. Por isso, eu acho que não vai haver os respectivos problemas. Há informações sempre a circular na internet que podem colocar o mau nome de Macau ou difamar, mas temos um setor de jogo muito saudável que pode contribuir para um desenvolvimento sustentável. Quanto à taxa de desemprego, nós estamos inteirados da situação. Hoje já divulgamos que cerca de 5,2% de desemprego, muitos estão em subemprego, uma dificuldade com a qual nos é deparada e pela monotonia da nossa economia, poucos visitantes que conseguem vir a Macau, muitos estão parados. Muitos serviços prestados aos turistas são sofridos. Mas agora ainda temos mais de 100 mil trabalhadores não residentes, por isso também gostaria de agradecer os cidadãos de Macau que assumiram os cargos ou os trabalhos inicialmente só prestados pelos trabalhadores não residentes, que criaram oportunidades para mais de 40 mil residentes nesta situação. Neste sentido, temos postos de trabalho, temos profissões para os residentes de Macau e temos mais de 4 mil postos que ainda estão à espera dos cidadãos. Nós, através de sessões de emparelhamento, já providenciamos e proporcionamos entrevistas a mais de 5 mil residentes. Muito obrigado. Próximo jornalista. Sim, muito boa tarde. Macau tem de seguir a política de caso zero do interior da China. Enquanto uma cidade que tem por principal receita no setor de jogo e de turismo, nós temos de combater a epidemia. Entretanto, uma vez que esta doença tem uma alta transmissão, as pessoas que vêm do exterior têm de ficar sempre em quarentena, mas mesmo assim, na comunidade de Macau continua a existir casos confirmados. Por exemplo, no surto epidêmico de 18 de junho, nós não conseguimos encontrar a fonte. Agora, em outubro, houve mais casos
confirmados vindo do exterior. Sequer a fonte vem da Zhuhai, mas não sabemos qual é a fonte. E ontem houve também novos casos confirmados, que são também casos importados do exterior para Macau. Macau tem de seguir a política de 0 casos. Entretanto, houve todos os casos encontrados em Macau, parece-me que a fonte é vindo do exterior. E para seguir esta política, nós temos de tomar muitas medidas e as pessoas que entram do exterior para Macau têm de também ser encaminhadas para observação médica. Entretanto, não consegue impedir esses casos importados. Macau, na minha opinião, eu acho que não consegue continuar a suportar essas medidas. Porque isto pode trazer um grande impacto para o setor turístico. E assim também vai prejudicar a recuperação econômica de Macau, fazendo como um ciclo que pode prejudicar o desenvolvimento de Macau. Nós sempre acompanhamos os trabalhos de prevenção epidêmica de Macau. Macau, em pressuposto de continuar a seguir as políticas de caso zero de forma dinâmica, será que as autoridades de saúde do interior da China têm ou não dado algumas sugestões para que Macau possa sair deste ciclo vicioso? No sentido de assegurar que não haja mais casos importados de fora para Macau? E, por exemplo, nas cadeias frias ou as pessoas que entram no exterior, como é que pode impedir esses casos importados de fora para Macau? E o governo de Macau, há também ou não medidas ou políticas para acabar com estes ciclos viciosos? Muito obrigado. Sou de Macau Post Daily. Muito obrigado pela sua pergunta. A política de caso zero de forma dinâmica nós temos de insistir. Isto tem de manter inalterada. E sobre as políticas, eu acho que nenhum local neste momento há medidas ou políticas que consiga resolver totalmente este surto epidêmico. Mesmo que há locais que vão tomar medidas menos rigorosas, o número de turistas continua a não subir. Porque neste momento o surto epidêmico não está apenas em Macau, mas sim está em todos os locais do mundo. Em primeiro lugar, é por isso que nós, no dia 23 de setembro, nós realizamos uma reunião relacionada com as excursões. Mesmo que antigamente, no momento mais desenvolvido, nós não estamos dependendo dos turistas estrangeiros. Agora, nós já temos algum conhecimento sobre a epidemia e também já temos experiências. Por exemplo, os casos detectados em outubro, rapidamente já conseguimos detectar e colocar ou encaminhar essas pessoas para a quarentena. E algumas pessoas acham que nós não conseguimos encontrar a fonte do surto epidêmico de 18 de junho. Na verdade, às vezes é muito difícil de encontrar a fonte da epidemia. Muito obrigado. Eu sou do Omun Dindai. Vejo aqui nas linhas de ação governativa, diz que vai ter 16 propostas de lei. Uma delas é sobre a alteração do regime das eleições da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de saber como será a revisão, por exemplo, que tem a ver com o número de assentos ou que tem a ver com a Lei de Segurança Nacional. E para além desta lei, eu vejo aqui também que também vai fazer revisão sobre a lei orgânica da CCAC. Então, isto vai haver uma alteração em relação às competências da CCAC e qual é o objetivo da alteração desta lei. E também gostaria de
acompanhar a questão econômica, porque sabemos que já temos esta pandemia há mais de 3 anos e no próximo ano o orçamento também vai ser orçamento negativo. Agora, com o ajustamento do setor do jogo, temos uma taxa de desemprego de 5,3 ou 2%. E também estima-se que a receita para o jogo é cerca de 130 mil milhões, mas não conseguimos, no passado, atingir este objetivo de 130 mil milhões. E parece que os cidadãos não têm uma boa perspectiva e confiança em relação à economia de Macau. Como é que pode recuperar a economia de Macau, bem como recuperar a confiança dos cidadãos de Macau? Quanto é que a economia de Macau consegue aguentar com essas políticas de zero casos e também confinamento? Bem, sabemos que já estamos a fazer a proposta de lei para ser entregue à Assembleia Legislativa, por isso não posso adiar a seguir mais informações sobre o conteúdo da revisão. Mas, na realidade, para todos os mandatos, nós fizemos uma alteração em relação a esta lei. Nós gostaríamos de acelerar o passo de revisão da lei para não ser todas as vezes com pressa a fazer a alteração. Em relação à lei orgânica da CCAC, estamos agora a fazer um relatório e depois já pode ver o conteúdo do relatório quando nós entregamos à Assembleia Legislativa. Agora, em relação à economia de Macau, eu tenho toda a confiança para a economia de Macau. Precisam também de acreditar em mim, porque eu tenho confiança em recuperar a economia de Macau. Muito obrigado. O próximo. Esta senhora. Muito boa tarde, Sua Excelência Chefe de Executivo, sou de Namcon. No seu relatório, referiu sobre os turismo 1+4, a diversificação adequada de 1+4, enriquecer o centro de promover o desenvolvimento com alta qualidade da indústria, como é que pode representar este peso de 60% que referiu. Por outro lado, ainda no seu relatório, foi indicado que a plataforma de Macau será reforçado os recursos para Hangqin, o desenvolvimento de Hangqin. Tendo essas considerações, qual é o modelo para desenvolvimento das novas indústrias? Também foi referido que serão criadas novas oportunidades. Dentro dessas oportunidades, quais serão os desafios? Cerca estas percentagens, 40% e 60%, na verdade já foi referido no ano passado. Quanto a Macau, estes 40% são indispensáveis porque as nossas receitas vêm, sobretudo, do setor proveniente do jogo e também já hoje, na divulgação do relatório, tinha reiterado que demos foco ao imposto do jogo. E por que são 40%? Porque 40% dividindo em 4 indústrias, 60% dividindo em 4 indústrias, são 15% cada e é viável e alcançável. E no passado, no setor jogo, estas receitas nós temos conseguido 60% a 70% da receita, e quando estes valores atingem 130 mil milhões de patacas, podemos atingir o equilíbrio. Neste sentido, nós temos uma meta, um objetivo, e só com um objetivo definido é que podemos maximizar e iniciar o desenvolvimento em várias vertentes. Por outro lado, quanto à questão da plataforma, relativamente a Hangqin, nós estamos claros dos primórdios de Macau como a plataforma, havendo elemento de Macau em que nós somos mais potenciais para procura externa e não procura interna, e por isso temos de fazer bem este trabalho. Próximo jornalista.
camisa verde. Muito boa tarde, sou da ESMO. Queria perguntar que o governo, nos dias passados, tinha lançado as políticas de 5+3. Observando nesta política, esses 3 dias mencionadas, as pessoas vão ficar com código vermelho e, para além de ir fazer teste ácido nucleico, não podem deslocar para outros locais. Queria perguntar que esta medida para explorar o mercado estrangeiro, será que esta política consegue apoiar, explorar o mercado estrangeiro? Porque houve muitas críticas na sociedade dizendo que esta não é uma política mais rigorosa. E será que o governo há ou não novas medidas para explorar o mercado estrangeiro? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta sobre a política 5+3, 7+3. Eu acho que nas conferências dos serviços de saúde eles já responderam, por isso eu não vou responder aqui. E sobre a exploração da fonte dos turistas, tanto as políticas de 5+3 como de 7+3, temos de saber qual é o papel dessas políticas ou medidas. Porque em diferentes locais há diferentes medidas, há medidas de 0+0, 0+3. Por isso é melhor perguntar aos colegas dos serviços de saúde, porque eles é que sabem melhor. Muito obrigado. Este jornalista que está no meio. Eu sou do jornal Seaman e gostaria também de perguntar sobre o regime de previdência central, porque sabemos que não vamos injetar mais 7.000 patacas para esta conta e que no próximo ano há também opiniões a dizer que é melhor não dar este subsídio de 10.000 milhões à participação pecuniária, mas em vez disso de dar esta verba às pessoas com deficiência ou aos idosos. Acha esta é uma boa medida? Bem, sabemos que quando o plano de comparticipação pecuniária, nós não temos um diploma legal que tem a ver com isto, mas sim com participação pecuniária é uma medida que vai beneficiar toda a população de Macau, por isso continua a ter esta medida. Mas se vamos no futuro, todos os anos, a ter este plano, isto também merece uma avaliação ou uma análise. E agora, em relação ao regime de previdência, antes, há alguns dias, o presidente também já respondeu a esta questão, daí não vou repetir aqui. Quanto aos outros grupos carenciados, por exemplo, os idosos, as pessoas com deficiência, nós também temos regimes ou mecanismos especiais para assegurar a vida e o apoio financeiro a estes grupos vulneráveis. Por isso, também não vou aqui dar mais pormenor. Próximo. Este senhor jornalista. Renato Marques, Macau Daily Times. Já se falou muito sobre o desemprego, sobre os negócios que têm fechado nos últimos anos. Uma das questões que o chefe de executivo disse anteriormente foi que o mercado de Hong Kong era importante para Macau, mais do que o mercado estrangeiro, o mercado de Hong Kong era importante. Para o próximo ano haverá alguma novidade relativamente à possibilidade de reduzir para Hong Kong? Há alguma hipótese? Sim, muito obrigado pelas suas questões. O mercado de Hong Kong é especialmente importante, mas nunca fechamos as portas para quem vem de Hong Kong. Hong Kong continua, as pessoas de Hong Kong continuam a poder vir para Macau e diariamente vêm para Macau mais de 1.500 pessoas. E quanto à capacidade de acolhimento, se haverá margem para alterar ou introduzir mais hotéis para tal efeito, e nós temos que saber que também é verdade que são pessoas que vêm para Macau viajar.
e nem necessariamente para viajar, mas muitas vezes passam por Macau para irem depois ao interior da China. Isto também é verdade. E se é para abrir totalmente para Hong Kong, tem que ser a medida de 0+0. Agora, diariamente, em Hong Kong se registram 5.000 a 6.000 casos, por isso representa uma certa pressão para Macau. Vamos acompanhar de perto as políticas e também esperamos que o mais rápido possível possamos suavizar essas medidas. Muito obrigado. Próximo jornalista, Inside Shen Gaming. Queria perguntar à Sua Excelência sobre o andamento da licença de jogo. De acordo com as informações divulgadas, neste momento o governo da RAEMA e as 7 concessionárias realizaram várias negociações e reuniões. Entretanto, até agora não divulgou qualquer informação das reuniões. Então, queria saber qual é o andamento destas concessões da licença de jogo. De acordo com as notícias, nos próximos 10 anos, os concessionários de jogo têm de investir mais de 100 mil milhões para Macau e também não vai ter mais terrenos para utilização de jogo. Se esses 100 mil milhões são utilizados para investir elementos não jogo, será que é justo? E se há qualquer concessionária não consegue ter esta licença, já calculou a perda dessa empresa? Muito obrigado pela sua pergunta. Devido ao princípio de sigilo, eu não posso divulgar qualquer informação das reuniões. Vocês podem fazer as vossas deduções, vocês podem ter as vossas notícias e podem também ter diferentes rumores, mas enquanto um representante, enquanto um chefe executivo que representa o governo, eu tenho de respeitar o dever de sigilo e também tenho de respeitar as empresas. Por isso, eu não vou fazer qualquer comentário sobre o que você acabou de dizer. Muito obrigado. O próximo. A senhora jornalista está ao lado. Eu sou de YC. Gostaria de perguntar sobre o desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada, porque diz nas leis que vão continuar a fazer esses trabalhos, bem como desenvolver a indústria de chips e também de medurônio. E gostaria de saber se essas indústrias vão conseguir ajudar a economia de Macau, em que trabalho concreto está a realizar, porque parece que ainda não temos um regime de imposto compartilhado quanto às receitas orientes de Hanqing. Por outro lado, quanto ao regime de responsabilização ou regime disciplinar, gostaria de perguntar ao senhor chefe executivo, agora já é o 3º ano do seu mandato, quais são as dificuldades para concretizar o regime disciplinar ou o regime de responsabilização, porque diz também nas leis que é necessário incentivar os trabalhadores dos serviços públicos, bem como aumentar a sua responsabilização. Bem, sabemos que é necessário ter o regime de compartilhação das receitas de Hanqing, porque sabemos que o desenvolvimento de Hanqing é para o prol de Macau. Os empresários de Macau estão a investir muito na China e agora também em Hanqing, porque é necessário ter o regime de compartilhação das receitas. Até agora, não temos um investimento de capital nesses projetos, mas isto não significa que no futuro não vamos ter esses projetos. Ou seja, nas indústrias de chips ou também do metaverso. Agora já temos um laboratório experimental de metaverso para disponibilizar um espaço de desenvolvimento aos jovens de Macau. Esta também é uma das políticas desenvolvidas e injetar capital por parte de Hanqing e não é por parte de Macau. Agora, em regime
em relação ao regime de responsabilização, estamos sempre a melhorar este regime, este mecanismo, porque antes o senhor secretário, nas conferências de imprensa ou também na Assembleia Legislativa, está a rever esta lei. É necessário ter uma lei, acompanhar a evolução do tempo, atualizar os artigos na lei. Só assim é que temos um fundamento legal para os serviços públicos a seguir. Antes não tínhamos mobilidade horizontal, mas agora já temos mais mecanismos que permitam a mobilização dos trabalhadores dos serviços públicos, porque antes houve serviços públicos com muitos trabalhos, um grande volume de trabalho, e outros não. Agora, com este novo regime, conseguimos já fazer isso. Agora, com o melhoramento do diploma legal, com certeza conseguimos também melhorar o regime de responsabilização. Muito obrigado. 會展經濟部嘅記者睇 Sua Excelência, chefe do Executivo, muito boa tarde. Sou das exposições e convenções. Vimos a sua calendarização que muitos trabalhos já foram iniciados e vão dar continuidade. Ou seja, está satisfeito com os trabalhos deste ano neste âmbito, por isso vai dar continuidade. Qual é o seu comentário e avaliação que vai atribuir para as convenções e exposições? Por outro lado, vamos tentar conseguir captar mais participação de outras pessoas de outros sítios para convenções e exposições. Quais são os projetos em concreto? Muito obrigado pelas suas questões. Os trabalhos nas áreas de convenções e exposições estão parados há muito tempo devido à situação epidémica e se verificarem agora um modelo de exposições e convenções já é diferente do passado. Principalmente agora são introduzidos ou realizados vários fóruns temáticos ou profissionais para que as empresas possam melhor participar nesses eventos e, por isso, o MIF, exposições como feira, produtos de marca da província Guangdong e Macau recentemente realizados, também têm atraído tanto empresários como cidadãos para participar e verem a exposição. Não se trata só de uma cerimónia em que todos ficam contentes e ninguém participar. Esta situação, e se for assim, deixará muitos exibitores muito tristes e tanto a situação que referi é pouco saudável para o desenvolvimento deste setor. Por isso, nós persistimos sempre na mercantilização deste setor, em que os participantes, os exibitores, escolham bons projetos e tragam Macau, e esta é a direção de desenvolvimento do setor, algo que estamos a reforçar juntamente com este setor. Obrigado. 一位記者。 Próximo jornalista. Camisa branca. Sou do jornal Hong Kong. Queria perguntar que já são 3 anos a epidemia em diferentes países e cidades do mundo. Já acham que a situação está estável e conseguem controlar a epidemia e muitas pessoas já receberam vacina. Muitas pessoas esperavam que Macau possa recuperar a sua economia. Em relação aos trabalhos do próximo ano, queria perguntar se anteriormente, os principais trabalhos do governo é combater a epidemia. Será que os principais trabalhos do próximo ano vai ser recuperar a economia? E em relação ao orçamento do próximo ano, prevê-se que a receita de jogo irá atingir a 130 mil milhões. Mas há ou não outras medidas para reforçar a receita do governo da Raima? Há ou não esses tipos de planos? E sobre a inflação, com esses 3 anos de epidemia, recessão econômica, muitos cidadãos estão preocupados com a inflação e com a subida dos preços dos produtos. Será que há alguma medida para reduzir o preço dos produtos? Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação
a questão sobre a recuperação econômica. Se calhar você ainda não leu muito bem o meu relatório. Se quer mais tarde, você pode ir buscar um relatório da SLAG para ler. Os nossos principais trabalhos, os nossos trabalhos prioritários é recuperação econômica. Há muitos conteúdos sobre recuperação econômica. E, segundo, esses 3 anos de combate à epidemia é um rumo muito longo. Entretanto, com o aumento da taxa de vacinação, nós estamos a tentar ou continuar a tentar aliviar as nossas políticas. 14 dias, depois 10 dias, e agora é 7 dias, e agora é 5 dias. Estamos passo a passo, gradualmente, a aliviar as nossas políticas. Eu acredito que no próximo ano, eu acho que a situação irá melhorar e que poderá contribuir para a recuperação econômica de Macau. Sobre a questão de encontrar mais receitas, claro que as medidas não são tomadas de um dia para outro. Temos de tomar as medidas de longo prazo, temos de apoiar as empresas. Nos últimos anos, nós mantemos inalterada as políticas de dedução ou isenção de imposto. Se nós aumentamos o imposto, isto poderá trazer um grande impacto para os cidadãos e para as empresas. Por isso, mesmo que temos um orçamento em déficit, nós temos de manter o desenvolvimento estável da sociedade. E em relação aos preços dos produtos, podemos observar os respectivos índices. Sequer alguns cidadãos sentem que o preço dos produtos são muito elevados. Entretanto, se nós observamos os índices, na verdade também não era assim tão inaceitável. Podemos observar que nos algumas cidades da Europa os produtos são muito mais caros do que Macau. Por isso, todas as empresas estão a trabalhar ou esforçar com o governo e que o governo conseguiu controlar o preço dos produtos. Muito obrigado. O próximo. A senhora jornalista. Eu sou da Cable TV. Tenho aqui várias questões. Nas linhas de ação governativa, diz que é para acelerar o desenvolvimento da criação da cidade inteligente e melhorar as infraestruturas. Também temos preocupações de que os idosos não conseguem acompanhar o passo da cidade inteligente. Por exemplo, durante a pandemia, muitas informações são divulgadas através das páginas eletrônicas, mas os grupos vulneráveis ou os idosos são difíceis de digerir essas informações. Ou, por exemplo, os taxistas também não sabem que precisam de alterar o endereço ou editar o endereço no Código de Saúde. Em relação a essas situações, durante o processo de criação da cidade de inteligência, como é que pode ajudar os idosos e os grupos vulneráveis? Bem, sabemos que quando nós estamos a melhorar, a progredir, com certeza vamos encontrar desafios ou dificuldades. Agora, por exemplo, um grupo de idosos ou algumas pessoas carenciadas, sequer não são habituar a esses trabalhos, mas muitas associações de Macau estão a ajudar os idosos ou os grupos vulneráveis a se adaptar a essas novas tecnologias. Se por causa desses grupos não vamos continuar a progredir, claro que não pode, porque o mundo está a evoluir, o mundo está a progredir. Ontem nós também divulgamos informações sobre o 5G. Agora já não temos mais pessoas a utilizar os telemóveis velhos, não é? Porque não conseguimos andar por trás. Claro que nós precisamos de andar para frente através da educação, através da sensibilização, da divulgação, de ajudar os idosos a se adaptar a essas novas tecnologias. Durante o processo de criação da cidade inteligente, através de rádios, televisão, nos vídeos promocionais, nos jornais, nas páginas eletrônicas, a divulgar essas informações e sensibilizar a população.
Esses são os nossos meios e também é o papel das associações de Macau. As associações de Macau estão sempre a ajudar a ter contato frequente com os idosos, mas se nós pararmos o desenvolvimento de Macau por causa dos idosos, isto com certeza não vai acontecer. Muito obrigado. Este senhor jornalista. Sou da All About Macau. Muito boa tarde, Sua Excelência. Quanto anteriormente o governo tinha respondido que no próximo ano, depois da atribuição das concessões do jogo, muitos duvidam o governo se haverá alguma negociação entre o governo e as concorrentes ou as concessionárias de que depois das novas concessões não haverá uma onda de despedimentos e os trabalhadores do setor queriam ouvir mais sobre essas informações, se houve um acordo de que há um termo ou uma condição contratual que impossibilita esses despedimentos. Por outro lado, no âmbito das eleições, não se trata de lei das eleições, mas da alteração do regime, como indica o relatório que promove Macau governado por suas gentes, por patriotas. E como é que vai otimizar esses trabalhos, esse regime? Muito obrigado. Obrigado pelas suas questões. Como um governo, se há química, o maior que se espera um governo é a estabilidade dos trabalhadores. Não é algo novo que existe hoje. Em termos contratuais, são muito rigorosamente expressos e que garantem essas condições. Se há questões de despedimento, quer dizer que algo correu mal ou é um erro. Mas esse regime será estendido, esse regime ou Instituto de Garantia será estendido à nova lei de jogo e é um objeto que o governo irá persistir. Quanto ao segundo aspecto, o regime das eleições. De onde vem o regime? O regime vem da lei. E por isso as eleições não são objeto de alteração só para a próxima legislatura. Em todas as legislaturas nós vemos alterações, sejam ligeiras. Pode verificar esses trabalhos. Quando eu trabalhava na Assembleia Legislativa já toquei várias vezes nesta questão. É proposto e avançado pelo governo, não própria Assembleia Legislativa. Por isso, vamos introduzir alterações, mas quanto ao conteúdo, já respondi ao outro colega seu que agora estamos a avaliar e estudar. Próximo jornalista, esta senhora, se faz favor. Sou do jornal Chipo. Há bocado, o chefe executivo tinha referido que os trabalhadores não residentes de Macau, o número foram reduzidos 40 mil. Entretanto, continua a ter muitas residentes TNRs aqui em Macau. Há ou não medidas para a saída dos TNRs e vai ou não também reavaliar a proporção entre os trabalhadores residentes e os trabalhadores não residentes. Quanto ao fundo de 10 mil milhões tinha dito que há 4 mil milhões serão utilizados para promover a recuperação econômica. Pode ou não falar um pouco sobre essas medidas? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu já repeti muitas vezes. Nós já salientamos que estamos neste momento a ajustar os números de TNRs. Por isso, este não é uma grande questão. Não precisa de observar ou não precisa de ter qualquer regra sobre as proporções. Porque se nós cortamos todos os TNRs, isto pode prejudicar as pequenas e médias empresas. Por exemplo, os restaurantes que só têm 1 ou 2 trabalhadores, sem TNRs, eles vão entrar em falência. Por isso, nós
Não podemos insistir que há um padrão ou há uma regra sobre a proporção entre os trabalhadores locais e trabalhadores não residentes. E podemos também observar que no sector de jogo temos de ter 85% dos trabalhadores administrativos que são dos locais. Se nós insistimos ter uma proporção, isto é muito difícil para as pequenas e médias empresas. Entretanto, nós também temos um regime de saída dos TNRs para algumas empresas. Esta é a minha resposta sobre a sua primeira pergunta. Qual é a sua segunda pergunta? Sobre a questão de 4 mil milhões. Nos próximos dias, o secretário-lei vai ir à Assembleia para responder essa pergunta, porque esta é a competência dele e eu não vou responder aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor chefe executivo. O senhor chefe executivo já respondeu a 17 perguntas. Todas as empresas colocadas as questões, essas questões já foram respondidas. Agora é a última intervenção. Eu sou de Nanfang Caijing. Há pouco também foi feito umas questões no relatório do SLAC em relação ao apoio de Jiangxi. Não sei se vai tirar experiência de apoio financeiro feito a Guizhou. Bem, em relação ao apoio à eliminação da pobreza das cidades ou das províncias da China, antes nós também tínhamos feito muito trabalho. Por isso, agora estamos a tentar também apoiar uma outra província que é Jiangxi. Estamos agora a esforçar-nos mais na parte educativa, é mais apoio educativo. Porque agora a política de eliminação da pobreza já está quase a ser concluída no interior da China. Por isso, agora o apoio é virado mais não na área financeira, mas sim o apoio educativo. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor executivo. Muito obrigada, senhores jornalistas. Aqui termina a conferência de imprensa. Muito obrigada.